A China intensificou recentemente a atividade militar perto de Taiwan. Após uma série de ações dos Estados Unidos e do Japão, Pequim está reagindo de uma forma que vai além das manobras anteriores. Forças aéreas e navais chinesas em grande escala foram enviadas para a região de Taiwan. Não são movimentações rotineiras nem exercícios comuns como os vistos na região nos últimos anos. O exército chinês demonstra a capacidade de rapidamente concentrar muitos equipamentos perto da ilha e atuar em várias direções ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, é uma reação que Pequim apresenta à crescente pressão externa. O que está acontecendo agora ao redor de Taiwan é, em termos de escala, timing e contexto político, mais sério do que a maioria dos exercícios anteriores. Vamos explicar por que a China tomou essa atitude agora e qual o seu objetivo. Mas primeiro, vamos dar uma olhada no que realmente está acontecendo ao redor de Taiwan neste momento e quais forças a China mobilizou lá. O Exército de Libertação Popular da China iniciou, nos últimos dias, grandes manobras nas proximidades imediatas de Taiwan. Os exercícios estão ocorrendo simultaneamente em vários lados da ilha, ao norte, oeste e sudoeste, e abrangem tanto o espaço aéreo quanto as áreas marítimas adjacentes. Segundo o Ministério da Defesa de Taiwan, dezenas de aviões militares chineses participaram das manobras. Principalmente caças, bombardeiros, aeronaves de reconhecimento, máquinas e aviões de alerta antecipado estão operando nas proximidades da zona de identificação de defesa aérea de Taiwan e, em alguns casos, até a ultrapassam. Paralelamente, navios de guerra da Marinha Chinesa, contra-torpedeiros, fragatas e embarcações de apoio estão se movimentando ao redor da ilha. O seu desdobramento indica operações coordenadas, nas quais a Força Aérea e a Marinha atuam como uma unidade com o objetivo de controlar uma área mais ampla ao redor da ilha. Uma característica dessas manobras é seu caráter de cerco. As unidades chinesas são posicionadas em vários setores operacionais ao redor da ilha, não treinando apenas em uma direção. Aviões e navios aparecem ao norte, oeste e sul, criando uma imagem de fechamento gradual do espaço. Esse modelo simula o controle dos acessos à ilha tanto pelo ar quanto pelo mar e indica a capacidade de isolar Taiwan do entorno sem um ataque terrestre imediato. Portanto, não é só uma demonstração de força, mas um treino prático para cenários que, em crises, limitariam o movimento de navios, o tráfego aéreo e a ajuda estrangeira. Um elemento marcante dessas manobras é também o uso da guarda costeira chinesa, que está operando mais próxima das águas de Taiwan do que em muitos exercícios anteriores. A guarda costeira é formalmente uma força civil, mas na prática desempenha um papel importante na pressão de poder e na chamada zona cinzenta entre a paz e o conflito. Algumas partes do exercício também incluem elementos de fogo real e simulações de controle de rotas marítimas. Isso sugere que o objetivo não é apenas uma demonstração simbólica de força, mas também testar a capacidade de impor restrições rapidamente em áreas-chave ao redor da ilha. Em termos de escala, esta é a maior e mais complexa atividade militar da China nas proximidades de Taiwan este ano. Porém, o decisivo não são só os números do equipamento, mas também como essas manobras são cronometradas e enquadradas politicamente. É exatamente isso que nos leva à questão de por que a China tomou essa medida agora. E por que agora não se fala só de pressão sobre Taiwan, mas também de um aviso claro ao exterior. Oficialmente, Pequim explica essas manobras como uma resposta às crescentes tendências separatistas em Taiwan. A China usa esse argumento há muito tempo. A China considera Taiwan como seu território e rejeita qualquer ação que fortaleça sua independência política ou militar. Atualmente, pela primeira vez em grandes manobras, a China relaciona abertamente os motivos do exercício a atores estrangeiros, especialmente Estados Unidos e Japão. Pequim, dessa forma, cria uma estrutura geopolítica mais ampla, na qual a interpretação da situação vai além de uma disputa puramente bilateral entre Pequim e Taipei. Um impulso significativo para o aumento das tensões foi o anúncio do fornecimento de armas americanas para Taiwan no valor de mais de 11 bilhões de dólares. Este é o maior pacote de armamentos que os Estados Unidos planejam para a ilha. O pacote inclui vários tipos de armamentos, incluindo lançadores de foguetes, HIMARS, obuses, mísseis antitanque e drones. E sua implementação ainda precisa ser aprovada pelo Congresso americano. A China respondeu a essa medida repetidamente com declarações contundentes e protestos diplomáticos.
A venda de armas foi classificada como uma violação do princípio de uma só China e como uma ação que prejudica seriamente a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan. O segundo fator importante é a posição da primeira-ministra japonesa Sanae Takaichi. No início de novembro de 2025, no parlamento japonês, ela declarou que, se a China usasse força militar contra Taiwan, tal ataque poderia representar uma situação de crise existencial para o Japão. De acordo com as leis de segurança locais, isso permitiria a Tóquio considerar uma resposta militar no âmbito da autodefesa coletiva. No contexto político japonês, isso foi uma mudança importante. Tóquio, afinal, sempre manteve postura estratégica e ambígua sobre Taiwan. No entanto, Takaichi deixou esse quadro claro e o levou para um nível explícito. As autoridades chinesas reagiram de forma extremamente dura a essas declarações. O cônsul chinês em Osaka, por exemplo, afirmou que um pescoço sujo que mordeu a gente sem hesitar deve ser imediatamente cortado. A declaração provocou uma troca diplomática de protestos entre Pequim e Tóquio, além de pedidos para que fosse retirada. Ao mesmo tempo, Pequim pediu ao Japão que abandonasse o que chama de retórica equivocada e reconsiderasse sua posição em relação a Taiwan. A parte chinesa insiste que declarações semelhantes representam uma interferência em seus assuntos internos e ameaçam a estabilidade regional. Ao mesmo tempo, a China ressalta que as ações dos Estados Unidos e as declarações de Tóquio confirmam que a situação em torno de Taiwan já não é apenas uma questão bilateral entre Pequim e Taipei. Segundo Pequim, atores estrangeiros passam a ser ativos na segurança regional, explicação relevante para a liderança chinesa. E isso permite apresentar os exercícios militares como resposta não só às ambições de Taiwan, mas também às ações geopolíticas de Washington e Tóquio. Essa mudança de retórica, na qual atores externos se tornam um alvo legítimo de advertência, faz com que as manobras atuais sejam um sinal mais sério do que aquele que acompanhou exercícios anteriores. Por fim, vamos analisar como o próprio Taiwan está reagindo à situação e quais posições os Estados Unidos e o Japão adotaram. Taiwan respondeu às manobras chinesas com aumento do estado de prontidão militar, mas ao mesmo tempo tentou manter um tom calmo e controlado. O Ministério da Defesa de Taiwan confirmou que as Forças Armadas estão monitorando continuamente o movimento de aviões e navios chineses, mobilizaram sua própria força aérea e unidades navais e ativaram os mecanismos padrão de resposta. Ao mesmo tempo, destacou que a situação está sob controle e que não houve nenhum incidente direto. Taipei, em declarações oficiais, classificou as ações chinesas como pressão militar e intimidação, que, segundo eles, prejudicam a estabilidade na região. Ao mesmo tempo, destacou que sua resposta continua sendo defensiva e contida, e que o objetivo não é a escalada, mas sim proteger sua própria segurança e manter o status quo. A reação dos Estados Unidos foi principalmente política e diplomática. Washington pediu moderação a todas as partes e reiterou sua posição de longa data de que qualquer mudança na situação no Estreito de Taiwan deve ocorrer por meios pacíficos. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos reafirmaram seu apoio à estabilidade na região e ao direito de Taiwan à autodefesa. Autoridades americanas enfatizaram que estão acompanhando de perto os exercícios chineses e, neste momento, não os consideram um sinal imediato de preparação para uma invasão. Ao mesmo tempo, alertaram que a escala e o caráter das manobras contribuem para o aumento da tensão e elevam o risco de uma avaliação equivocada da situação. O Japão também reagiu com maior vigilância. Tóquio confirmou que suas forças armadas monitoram os acontecimentos próximos a Taiwan, principalmente nas áreas perto das ilhas do sul do Japão. O governo japonês também reiterou que a estabilidade no Estreito de Taiwan está diretamente ligada à segurança do Japão. No plano retórico, Tóquio tenta combinar um aviso claro com cautela diplomática. Por um lado, enfatiza a necessidade de respeitar o direito internacional e de resolver disputas de forma pacífica. Por outro, deixa claro que os acontecimentos ao redor de Taiwan não são um problema distante para o Japão, mas sim uma questão de sua própria segurança nacional. A situação atual evidencia as visões distintas dos atores envolvidos. A China apresenta suas ações como uma resposta legítima ao separatismo e à interferência estrangeira. Taiwan tenta responder de forma firme, mas sem escalada. Os Estados Unidos e o Japão enfatizam a estabilidade e a moderação, ao mesmo tempo em que deixam claro que estão acompanhando de perto os acontecimentos na região.
É justamente essa combinação de manobras militares, retórica agressiva e um contexto geopolítico sensível que faz dos acontecimentos atuais em torno de Taiwan uma das situações de segurança mais graves da região nos últimos tempos. Se você gostou do vídeo, ficarei grato por um like e não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos nos quais estou trabalhando. Você pode apoiar meu trabalho através do botão de agradecimento. Para alcançar mais pessoas, clique em recomendar. Agradeço muito.